Olá, olá, paz e bem, aqui é a professora Ana Paula e eu gostaria de pontuar algumas questões a respeito da educação estética. Nós, como você já deve ter conhecimento, se não tem, aqui é uma boa oportunidade. Nós temos um portal chamado Educate e lá existe um projeto que já é bem extenso, já faz alguns anos que está sendo feito a respeito de estudos literários e também abrimos o ciclo de formação que tem ligação com a educação estética. No entanto, eu percebo que talvez para você que não é um educando, fique um pouco vago o que realmente é a educação estética e qual seria a sua utilidade, numa visão um pouco fora do convencional, do que é passado normalmente em relação à educação estética. A educação estética é um pilar da educação clássica católica e tem ligação com um aspecto muito importante que São Tomás nos sinaliza, que o belo é aquilo cuja contemplação agrada. Claro que ele tinha no seu acervo que a contemplação não ocorre de maneira superficial. Ela exige um olhar educado, uma alma moldada pela tradição e pela verdade. Quanto ela consegue acessar essa verdade, o que ela entende como verdade. Isso tudo interfere na acuidade e principalmente no que ela percebe como agradável. Então é muito importante considerar que uma alma, por exemplo, com vícios, se agrada de coisas diferentes de uma alma que busca a virtude. A agradabilidade, ela está ligada ao processo de conversão dentro de uma educação católica. Por isso que quando a gente entra no território da beleza, num olhar católico, ele passa muito longe de algumas percepções que hoje temos, não só no meio católico, mas no meio secular. Vamos adiante. A beleza é um atributo aprendido pelos sentidos. Então você consegue perceber o belo pelo olhar, pela escuta, pelo olfato, pelo tato. A essa apreensão nós damos o nome de estética. Então perceba, a estética é uma capacidade cognitiva, não é um atributo, por isso ela pode ser educada. Eu gostaria muito que você conseguisse gravar a diferença que é entender estética como atributo de um objeto, ou de uma pessoa, ou de um lugar, e a estética como uma capacidade cognitiva. A beleza, ela sim é um atributo, mas é um atributo interior, que pode se manifestar no exterior, mas não obrigatoriamente. Então veja bem que o exemplo que sempre dou do retrato de Dorian Gray. Este livro mostra como existe a beleza e ela pode ser exterior, mas não interior. Então é importante considerar, né? A presença da beleza exterior não comprova a existência dessa beleza no interior. A ausência dessa beleza no exterior não comprova que não existe essa beleza no interior. E isso vale principalmente para pessoas, povos, questões humanas. E eu gostaria que isso fosse guardado, porque isso tem um impacto nos próximos tópicos abordados. A tradição, alguns artigos que nós trabalhamos há muito tempo, principalmente lá no Salos, vou deixar aqui todos os levantamentos para que você possa consultar e verificar nesses artigos as referências ali apresentadas. Esse acervo todo nos mostra que a educação estética não é um luxo, é uma necessidade da alma que busca a verdade. É uma ferramenta educacional de autoeducação e de educação. Sem a formação estética que contemple o belo como manifestação de ordem e harmonia dentro do que foi dito anteriormente, nós corremos o risco de ensinar percepções fragmentadas da realidade,
que é exatamente o que está acontecendo, distorcida pelo imediatismo e pela comercialização da beleza, que dissemina essa ideia, que aqui é a grande importância de visitar esse tema num sentido mais questionador dos discursos vigentes e assimilados dentro do meio cristão de forma irrefletida, dissemina a ideia da aquisição da beleza mediante transação financeira, ou seja, você pode comprar a beleza. Vamos fazer uma visita a esse aspecto da compra da beleza, desse raciocínio. Eu trabalho melhor esse aspecto no Graça e Beleza, no ensaio recentemente publicado, em fevereiro. Mas aqui eu quero pontuar um aspecto. O professor Carlos Noguet, ele faz um levantamento naquele livro Das Artes do Belo e ele reitera um pensamento já vigente, que é: as artes do belo visam a fazer o homem propender ao bom e ao verdadeiro. Dentro dessa frase, nós podemos então puxar que a educação estética deve ser conduzida de modo a levar esse indivíduo a reconhecer e amar o belo verdadeiro, afastando-o então das ilusões modernas que buscam substituir a ordem pela feiura, o conteúdo pelo artifício, pelo artificial e Deus pela própria imagem. Então, o que nós estamos consumindo, na verdade, é a escravização dos nossos sentidos. Eles não receberam nenhum tipo de educação. Almas com uma assimilação instantânea a discursos que aparentemente são bons, parecem mostrar algo bom, mas quando verificado mais profundamente, ali existem erros graves de percepção. Quando a gente visita a educação clássica, existe uma abordagem que enfatiza a memória, a leitura, o maravilhamento como pilares da formação do intelecto. São coisas importantes que você, como aluno do Educati, já viu nas aulas de educação clássica. Cada um desses pilares com aulas extensas a respeito de aplicabilidade, tanto na autoeducação quanto na educação do próximo. Mas esse maravilhamento diante da beleza é um dos primeiros passos para a verdadeira educação estética. Esse maravilhamento, ele ensina a alma a reconhecer, veja bem, a ordem divina presente na criação e nas obras humanas, que tem a proposta de refletir essa ordem. É claro aqui que eu também não quero ser taxativa, então, no sentido de existe o uso do horrendo na arte, o uso daquilo que é macabro na arte, existe. Eu fiz recentemente um artigo a respeito disso, vou deixar também aqui para você. Existe o uso da desordem na arte, existe com algum objetivo, certamente. Então é importante também visitar essa mudança que a arte da representação para a narrativa, que é uma coisa que temos trabalhado muito em outros materiais. Deixo aqui todas as referências para você. Voltando ao ponto de que nós temos esse recurso do maravilhamento como uma forma de chegar a esse reconhecimento da ordem, os benefícios que isso traz para a vida cotidiana, para a ordem social e para a percepção de coisas que fogem do que é, inclusive moralmente correto, nós podemos passar para um outro tópico dentro desse mesmo tópico. A passagem da percepção de beleza feita pelos filósofos. Então, Sócrates, ele argumentava que o verdadeiro belo deve ter um fundamento mais profundo, que não estava na aparência. Ele tinha bastante esse discurso e ele foi o primeiro a estabelecer esse balizador reflexivo de que a beleza é interior, do qual, nas minhas abordagens, eu finco o pé, porque existe um erro grave nessa percepção de que
a beleza é comprada. O que eu quero dizer com beleza comprada? É simplesmente a ideia de que para ser bela eu preciso adquirir coisas e colocar em mim. Nada contra a aquisição. Vamos, pelo amor de Deus, né? Sair um pouco dessa mentalidade reducionista que nos foi imposta e pensar um pouco nas coisas mesmas, né? No próprio raciocínio. Não estou falando da aquisição, estou falando que a pessoa que diz que para ser bonita ela precisa adquirir coisas e ter essas coisas nela, ela está dizendo que a beleza é exterior, e não só exterior, mas é comprada, é adquirida por transação financeira. Isso significa que tudo aquilo que os filósofos nos apresentam não tem mais valor, a beleza não é interior, a beleza é externa e ela é comprada. E se porventura aquela pessoa não tiver condições financeiras ou ela, pela idade ou por alguma condição de saúde, ela for retirada daquele lugar em que ela pode adquirir ou usar ou ter aqueles determinados padrões de corpo ou determinadas posturas e etc., ela não tem a beleza. Isso tem alguma agravante quando essa mentalidade é ligada à feminilidade. Porque o que hoje os discursos correntes fazem é ligar esse raciocínio, que já é um absurdo, ao raciocínio de que para ser feminina, a pessoa precisa estar ligada a essa beleza comprada. No livro eu falo mais a respeito disso, não vou ficar aqui me estendendo. Então, se você tem interesse em percepções fora do discurso corrente, está aí a indicação de leitura, deixo aqui abaixo o link. Mas Sócrates ele foi o primeiro a estabelecer essa questão da beleza interior. Platão ele vê a beleza como uma ideia dentro do mundo das formas. Então está ligado àquela questão, principalmente na arte, de copiar a cópia, porque o real está no mundo das formas. Aristóteles ele tem já uma abordagem que liga a uma experiência dos sentidos. Os estoicos, eles já, bem resumidamente, tá? Então eu não vou ficar aqui me alongando em cada percepção. Os estoicos consideravam já a beleza e não estava na aparência física, como você já deve ter visto nos livros que voltaram a ficar famosos de estoicos. Interessantemente, ninguém pratica nada que está nos livros, mas está todo mundo comprando os livros. Eles valorizavam o caráter, a virtude e, de certa forma, uma espécie de desapego dessas aparências que muitas vezes são estabelecidas como códigos sociais para angariar status dentro de uma escada social inventada por essa mesma sociedade, que hoje nós vemos que isso se implantou no Brasil em alguns grupos como o discurso corrente. Então, por exemplo, você já parou para pensar, porque de repente todo mundo ficou interessadíssimo na marca de relógios? Foi porque um belo dia, uma determinada pessoa, um novo rico, que chegou num determinado patamar, divulgou essa realidade que para a maior parte dos brasileiros é inacessível e, portanto, a maior parte deles nem sabia que existia. Tem marca ali que eu mesma nem sabia que existia. Por quê? Porque não é do meu poder aquisitivo. Então, nem a marca quer que eu saiba que ela existe e nem eu preciso saber que ela existe. Então, nós fomos retirados desse lugar para sermos colocados num lugar de saber que aquele item existe, porque ele é um código social que diz onde a pessoa está na escada social. Só que para que a pessoa se sinta feliz estando na escada, naquele degrau da escada social, ela precisa ter os admiradores, né? De que adianta a pessoa estar lá se ninguém consegue reconhecer através de seus apetrechos que ela chegou até lá? Então, novamente, né? O ruim de coisas abertas assim é que a gente precisa ficar se explicando. Nada contra relógios, pelo amor de Deus, né? Nada contra marcas de relógio, nada contra você ter um relógio, nada contra eu ter um relógio. A questão é sabermos esses códigos sociais e de que não só com relógios, mas com bolsas e outros itens,
e outras formas também de lidar com esses itens relacionados à imagem e aparência, você entra num ciclo em que você tem um conhecimento de uma linguagem social e de códigos ali, de qual degrau você está dentro daquela escada social. O mesmo vale para a leitura hoje dos estoicos. Então você percebe que a pessoa lê, por exemplo, os estoicos, mas não tem aplicabilidade daquilo. Se tornou também um código social dentro do meio literário, porque é chique, porque tem um aspecto cool, mas não tem uma aplicabilidade daquilo que foi lido. Numa vida mais ascética, não no sentido cristão, mas no sentido pré-cristão, que os estoicos levavam. Mais ou menos, né? Porque alguns deles também não eram tão ascéticos assim, não. São Tomás de Aquino, ele já ensina que a beleza é um transcendental do ser. E aqui eu não vou gastar muito, mas eu falei a respeito um pouco do transcendente, do transcendental, numa aula chamada Alienação e Intolerância, vou deixar também aqui para você. E ele então nomeou como um dos transcendentais, junto com a verdade e com a bondade. Bom, ao que tudo indica, revisitando todos os filósofos, todas as pessoas sãs, não dá para comprar um transcendental. Não tem como você vender beleza. Beleza está dentro da pessoa. Nós podemos educar a apreensão da beleza. Isso é possível. A capacidade de apreensão. Outro aspecto importante relacionado à estética é que ela é uma ferramenta de saúde mental. Nos últimos artigos, eu pontuei essa questão e é importante sinalizar novamente que a estética é uma capacidade cognitiva de apreensão pelos sentidos e que tem um papel fundamental na construção da identidade humana. Isso posto, nós podemos seguir avaliando que, nas últimas décadas, e isso você já deve estar cansado de receber informações a respeito disso, aconteceu uma imposição de imagem que foi super incrementada pelas redes sociais e pela cultura de massa. Eu queria aqui pontuar uma coisa que você talvez não goste de escutar. A cultura de massa está ao nosso redor e a massa somos nós. Você é a massa. Vou colocar aqui um texto que eu escrevi falando a respeito da irmã Miriam Joseph e a educação liberal no projeto que nós temos no site Literato Católico. A cada mês eu apresento um autor católico, sua obra e o que ele contribuiu e em que lugar ele deu a sua contribuição. E nesse texto, na crítica de cultura, eu falo alguns aspectos a respeito da cultura de massa. Para que você tenha uma ideia do texto da crítica de cultura, que é a segunda parte desse artigo, eu falo o seguinte: o que chama atenção na história da irmã Miriam é a pergunta do padre ser automaticamente ligada a ela. Ou seja, o reverendo já tinha em mente colocá-la a cabo dessa tarefa. Valorização clara e evidente, esquecida completamente. Uma ação realizada fora da cultura de massa. Mas um ponto importante do esquecimento é a cultura de massa. Por exemplo, quando você aceita a pessoa que possui muito alcance, números, como se ela fosse uma autoridade, sem nenhuma formação para ministrar coisa alguma, isso é movimentado pela cultura de massa. No Brasil, a cultura de massa é veiculada pelas celebridades. O celebrismo é um atributo que confere à pessoa um nível de autoridade automaticamente, sem nenhuma reflexão.
Essa dinâmica do celebrismo é bem conhecida no jornalismo cultural e norteia praticamente toda a recepção dos conteúdos gerados em cultura no Brasil. O público é treinado para ver somente o que tem o brilho do celebrismo, assimilando com isso a fala e os trejeitos da celebridade. No meio católico não é diferente, as autoridades são as celebridades. Não importa a formação, se são de fato sensatas e corretas segundo as regras da Igreja, basta que tenham visibilidade para ganharem automaticamente a autoridade. O que faz com que todo produtor de conteúdo vise antes ser celebridade, populista e polemista do que qualquer outra coisa, já que vocês, o público, querem isso. Compram qualquer coisa vendida por celebridades, mas desprezam qualquer bom trabalho feito por alguém não conhecido. Isso é a cultura de massa, e você é a massa moldada e manipulada. Também é cultura de massa quando, dentro do mecanismo da imitação de comportamento, você escolhe citar em suas redes sociais a celebridade feita de autoridade para navegar por alguns segundos na fama da celebridade, mas não cita um professor desconhecido que oferece um conteúdo 1000 vezes melhor. Isso é a cultura de massa e você é a massa moldada e manipulada. Também é cultura de massa quando o consumo, os temas e as opiniões são modulados pela maioria, quando você só procura ler algo se alguém, celebridade, mostra nas redes sociais que leu. Isso é a cultura de massa e você é a massa moldada e manipulada. É crença que a cultura de massa está vinculada somente à TV, funk e pagode. Não, a cultura de massa está ao nosso redor. E não acredite que, por ser católico e consumir conteúdos católicos, você está a salvo. Não está, porque você consome conteúdo das celebridades católicas. Você imita os gostos, roupas, jargões das celebridades católicas. Você ainda está na cultura de massa e você é a massa moldada e manipulada. Por este motivo, pelo interesse da massa ser moldada pelas celebridades cheias de jargões e pouco cérebro, autoras como Irmã Miriam são esquecidas. E aí eu continuo o texto, que é um pouco longo, sobre esse tema da cultura de massa. Eu acredito que pode ser um pouco indigesto para algumas pessoas, mas a depender do tema que estamos trabalhando, é um ponto importante de ser revirado. É importante observar até que ponto nós somos influenciados por isso. E quantas pessoas fazem uso disso para alavancar o seu projeto de alpinismo social. E quanto isso impacta a educação estética. Agora voltemos ao tema da educação estética. Esses impactos da pressão de imagem e da imagem imposta ou da nossa superexposição à nossa própria imagem, como você já deve saber, gerou impactos em nós, na saúde mental, especialmente em jovens, em adolescentes. E a educação estética, por ser essa matéria de educação da apreensão pelos sentidos, deveria promover mais essa relação saudável com a imagem, a arte, mas enfrenta, por conta desse ambiente de caos estabelecido pelo excesso das informações, então digamos assim que todos os sentidos estão um tanto aloprados, todos estão de alguma forma enredados em concupiscência dos olhos, que leva à concupiscência da carne. Isso fica difícil estabelecer uma educação estética. O que nós vivemos hoje é uma crise estética, é uma crise da apreensão. Para você ter uma ideia, reiterando uma coisa que eu tenho certeza que você já escutou em diversos lugares, que o Brasil é o país com o maior consumo de redes sociais, né? Um dos países com o maior consumo de redes sociais no mundo. Alguns estudos dizem que a diferença é significativa entre os sexos
Então as mulheres fazem um uso maior, põem o maior número de usuários e, interessantemente, são as que são mais atingidas pela pressão de imagem que recai sobre elas, o que faz com que o mercado fique muito aquecido com isso, por isso que os produtos cosméticos e os procedimentos de imagem e aparência cresceram absurdamente. A venda de cosméticos no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos e, claro, existe o aspecto da pandemia, mas também existe o aspecto da exposição à própria imagem nas redes sociais e a busca por atender a esses padrões de imagem e aparência que se deslocaram daquilo que era apresentado, por exemplo, numa revista Forma. Talvez você seja novo demais e não saiba do que eu estou falando, mas existiam revistas com métricas e coisas assim a respeito do corpo, mas houve um deslocamento do que a gente nomeia como padrões de imagem e aparência e foi estabelecido outros padrões que têm relação, às vezes, com, novamente, como já dito anteriormente, o que aquilo que você tem diz sobre quem você é. Isso acontece em todos os setores. Acontece no setor de cosmético, acontece na indústria no geral, de produtos de imagem e aparência, de procedimentos, acontece no cenário da arte de uma forma geral, do mercado editorial. De repente todo mundo quer consumir algo de luxo ou que parece ser do nicho de luxo, então a pessoa quer pagar o preço que ela pode, mas tem que parecer ser de luxo. Eu não vou aqui entrar em alguns aspectos da história do Brasil, mas se você visitar alguns bons livros no grupo do WhatsApp do Telegram, eu coloco algumas indicações de livros e se você revisitar a história do Brasil, nós temos relatos a respeito dessa tendência de parecer ser já no Brasil colonial e não ter uma mudança moral efetiva, uma mudança moral que se faça cumprida e muito menos um processo educacional que se estabelecesse e que fizesse com que o povo tivesse uma base reflexiva significativa. Talvez na próxima aula aberta eu fale a respeito desse aspecto, desse lugar de reflexão que nós temos que tomar para que, enfim, a gente tenha algum avanço efetivo. Existem alguns aspectos históricos do Brasil que nos fazem ver nada mais, nada menos do que uma repetição de algo que já está nas tramas da história brasileira. Algumas pesquisas elas apontam que o uso excessivo do celular altera a percepção da própria imagem, porque a câmera do celular ela nos dá uma imagem diferente do que nós somos na verdade e contribui para esse aumento de ansiedade e comparação social. Existe o aspecto dos filtros, das edições digitais, reforçando esses padrões dessa imagem que não é atingida e dessa imagem que deveria ser o rosto ideal, levando principalmente alguns jovens nos Estados Unidos, na Coreia, enfim, isso já acontece, a fazerem cirurgias plásticas, tratamentos de imagem e aparência, para se adequar a esses modelos que são apresentados como referência. Então, veja bem, eu não estou aqui falando a respeito dos procedimentos em si, da área médica em si, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, o brasileiro é difícil, se você não esfregar, assim, todas as letras na cara, não entende. É sobre estar exposto a algo que é irreal, é impossível que você fique daquele jeito, certo? Como se aquilo fosse possível. A arte e a literatura, assim como boas produções culturais, têm o papel fundamental de fazer essa promoção, uma espécie de educação emocional, do verdadeiro bem-estar emocional, porque nós fomos também enredados num discurso muito propagado pela indústria de que se você comprar determinada coisa, né, uma velinha, se você comprar aquele creminho, se você comprar aquele produto, você vai ficar com bem-estar emocional. Todos sabemos, né, todo mundo aqui é maduro, adulto e sabe que não se compra bem-estar emocional, né? Você não vai comprar a sua alegria, você compra ali um momento, talvez te dê algum afago. Então, a arte e a literatura, ela está dentro desse lugar que a indústria tomou para si. E isso só foi possível porque a população, de uma forma geral, e até mesmo aquelas pessoas que têm um poder
de ir até esses lugares. E eu nem vou falar de poder aquisitivo, eu tô falando de poder de conhecimento mesmo, porque muitas produções culturais são disponibilizadas em cidades, não vou dizer que todas as cidades têm, mas quase gratuitamente. Tem orquestras que você consegue com R$ 20. Então fica a observação. Isso só foi possível, essa tomada desse lugar de promoção do bem-estar pela indústria, porque o acesso à arte e à literatura foi colocado para a maior parte das pessoas como algo que não é para elas. Tem muita gente que inclusive acha que não gosta disso, simplesmente porque não se sente pertencente a esses lugares. Mas fica evidente por alguns estudos que a exposição à arte reduz níveis de estresse, ansiedade, além de estimular a criatividade, a autoestima equilibrada. E a Organização Mundial da Saúde, para quem gosta de uma coisa mais órgãos dizendo, né, apontando algumas coisas específicas, ela destaca que as produções culturais ajudam na prevenção de transtornos mentais e promovem uma melhor qualidade de vida. O que nos dá a entender? Isso devia ser mais veiculado, principalmente cidades que têm orquestras e têm teatros, podem oferecer às pessoas acesso facilitado, mas ainda temos um discurso não verbal. E isso é importante no que se refere à cultura, principalmente a brasileira. Vou deixar aqui 2 artigos a respeito de cultura católica para vocês, sobre o aspecto de que existe o discurso verbalizado e o discurso não verbal. Os códigos sociais de que estávamos falando são discursos não verbais. Existem outros, um deles é que esse território da arte é para determinado estrato social e que esses lugares devem ser frequentados por determinadas pessoas. Isso hoje, na prática, se você estiver numa cidade que tem uma orquestra sinfônica, por exemplo, você verá que existe um esforço para que isso não seja visto como ainda válido. Além desses aspectos, algumas produções também mostram assim o perigo do ambiente, quando um indivíduo é apresentado somente aquilo que ele gosta, que é exatamente o que acontece com o uso dos algoritmos e não só de determinados aplicativos. E isso faz com que a gente seja introduzido numa microcultura, baseado, e aí é um ponto que tem muita ligação com essa aula, com códigos e linguagens próprios. Então veja bem, existem códigos que nós estávamos aqui falando, que tem relação com a estrutura social, que tem relação com uma determinada escala social, linguagens próprias. Mas quando nós somos apresentados a determinados nichos, acontece a criação de códigos novos e linguagens próprias. No contexto das produções culturais, que usam esse aspecto da microcultura, isso é mostrado e retratado como prejudicial ao restante da sociedade, porque é como se aquela microcultura fosse danosa ao restante da sociedade. E isso pode acontecer. No entanto, também pode acontecer o oposto. Esses mesmos microgrupos podem trazer benefício à comunidade, utilizando essas mesmas portas, os códigos e as linguagens próprias. Então, é uma faca de 2 gumes que está aí para ser observada e muitos de nós estamos inseridos numa microcultura. É que, como católicos, e o Ocidente praticamente é católico, nós temos a nossa cultura entrando em várias áreas, talvez nós tenhamos perdido um pouco essa visão, porque você abre uma grande obra de literatura, está lá o catolicismo. Você vai a um museu, está lá o catolicismo em alguma obra de arte. Você vai ao teatro e existe ali uma peça e tem alguma questão católica. Então a gente perdeu um pouco essa questão do quanto nós também somos uma cultura dentro da cultura. Porque o catolicismo fez um papel de evangelizar e mudar a cultura ao seu redor. Agora, dentro do próprio catolicismo, existem microculturas. Então, em alguns ambientes, você certamente encontrará pessoas dizendo Salve Maria, Salve Maria. Em outros, paz e bem, paz e bem. Em outros, você vai encontrar Shalom. Isso é uma microcultura. Eu não estou aqui dizendo em forma de crítica novamente, você já sabe, né? Não vou ficar aqui me explicando mais, estou cansada. Mas é que
a linguagem e os códigos desses grupos formam uma microcultura. E isso pode transbordar para o ambiente. É um fator que faz bem para o grupo em que aquela microcultura está inserida, mas existem algumas microculturas e nós precisamos ficar atentos a isso, principalmente no que se refere a questões de jovens e o acesso à internet, porque existem microculturas digitais. E essas microculturas têm um impacto muito significativo na cultura em si. Elas estabelecem novos códigos ou resgatam códigos. Elas estabelecem linguagens próprias ou resgatam linguagens. E isso muda o ambiente em si, fora do digital. Então é importante ter um olhar atento a essa faca de dois gumes. Outro aspecto é que, com o uso das redes sociais, aconteceu uma globalização dos padrões de beleza. Olha só que maravilha! E esse padrão de beleza globalizado, ele gera efeitos diferentes em cada país. Eu tenho alguns apontamentos em relação a essa perspectiva que alguns estudos apontam da globalização de padrões de beleza, porque eu tenho a percepção de que, a depender do uso das redes sociais, ela favorece o conhecimento de que não existe padrões. Então, você consegue ter acesso a várias coisas que fazem a pessoa quebrar padrões nesse sentido e não ter mais não ser escravizado por isso. Mas pode ser o oposto justamente por conta do mecanismo das microculturas. Então, às vezes a pessoa só recebe determinado conteúdo, então ela começa a ter um padrão de beleza globalizado, mas dentro daquela microcultura. É uma microcultura globalizada. Isso só reforça a necessidade de uma abordagem mais educacional que promova uma relação mais saudável com as imagens que vemos. Porque estamos todos vendo o tempo todo. A depender da microcultura que você está, todos estamos vendo a mesma coisa. E não significa que aquilo que vemos seja tudo que existe. E como a gente está sempre exposto a conteúdos, eles nos levam a desejar determinadas coisas, beneficiando financeiramente alguém à custa da saúde mental de muitos. Nós temos que sair um pouco da inocência, de que, ai, que legal, né? Tá me dando aqui um conteúdo gratuito, nossa, que legal, né? Pode ser que tenha aí uma indústria ganhando muito dinheiro com isso. Novamente, eu não estou falando dos produtos ou do uso dos produtos, eu estou falando da forma de relacionamento com esses produtos e da forma de relacionamento principalmente com a imagem que nos é apresentada. A educação estética, ela poderia atuar, então, como esse contraponto no que se refere à imagem e aparência, ensinando a valorizar mesmo a beleza natural, a desconstrução de padrões que são irreais, porque, embora exista um número de jovens e adolescentes sendo colocados dentro dessa geração ansiosa, eu acredito que todo mundo que vivencia esse tempo que nós estamos vivendo faz parte da geração ansiosa, porque nós acabamos assimilando por tabela aquilo que está ao nosso redor. Esse tema da geração ansiosa explora muito a hiperconectividade, a exposição precoce a redes sociais, que gerou ansiedade antecipada. Muitos desses jovens e crianças já têm total conhecimento desse conjunto de códigos, dessa escada social. Isso posto, podemos seguir adiante. Como as mulheres são altamente afetadas por essa dinâmica da imagem e da aparência, nós temos que considerar que muito disso é promovido pelas próprias mulheres. E esse fenômeno contribui para o aumento dos transtornos mentais femininos. São as próprias mulheres que incentivam isso e colocam esses códigos e essa linguagem, no caso visual, como determinante e se torna uma pressão para as outras. Se colocarmos um olhar cristão sobre isso, é claro que isso não é correto. Isso sim é faltar com a caridade, que é a virtude que virou purpurina de festa. Para que você visite aspectos um pouco mais profundos, eu quero deixar aqui uma crônica que eu escrevi a respeito da percepção de feminilidade hoje propagada ser materialista. A crônica que eu menciono foi escrita em 17 de junho
do ano passado, 2024, e eu nomeei como "A atual percepção de feminilidade flerta com o marxismo". O texto começa assim, abre aspas: "Feminino não é um atributo da mulher, masculino não é um atributo do homem. São dois construtos sociais que nós, tempo a tempo, sociedade a sociedade, classe a classe, raça a raça, gênero a gênero, localização geográfica a localização geográfica, inventamos. Feminino, feminilidade, é uma coisa que você compra, literalmente, da unha ao cabelo, da prótese ao espartilho, do sapato à meia calça. Você vai comprar. Está à venda. Ela se constrói a partir do que pode ser comprado". Fecha aspas. Esta fala é de um comunista. No entanto, me pergunto se está perceptível que a concepção da construção do denominado gênero, conforme a literatura revolucionária e seus defensores, fundamenta-se na aquisição de certos apetrechos que conferem ao seu portador a feminilidade ou a masculinidade, independente de ser este ente homem ou mulher. A feminilidade e a masculinidade são edificadas pela aquisição de determinados adornos, sendo, portanto, transitórias. O indivíduo está homem ou está mulher, podendo amanhã estar de outra forma. Muito bem, certamente isso já é de conhecimento do leitor. Portanto, adentremos o panteão contemporâneo que é a percepção da feminilidade atual. A educação católica tradicional é bastante clara tanto na patrística quanto nos textos sagrados, ao afirmar que os apetrechos e acessórios não são determinantes para a definição de um sexo. O sexo é uma condição intrínseca, assim como a nacionalidade ou a genealogia, ou seja, você nasce com um sexo, uma nacionalidade e uma família, uma linhagem, mesmo que você a desconheça. Isto está dado. Ao adotarmos o discurso da feminilidade como a adesão de acessórios, além de confortarmos-nos em nossas próprias afeições e afetações, também nos propomos a um flerte perigoso com a ideia materialista revolucionária de construção do sexo por meio de apetrechos externos. Isso é bastante contraditório e grave para aqueles que não acreditam em fluidez identitária ou em uma sexualidade construída. Compreendo que o exercício de análise de discurso e crítica cultural é exaustivo, contudo, neste estágio, torna-se necessário revisitar os discursos dos cristãos conservadores e da direita. Nós, cristãos, estamos replicando ingenuamente ou burguesamente, mas certamente, solenemente e alegremente, discursos marxistas em menor escala. Todavia, estes discursos são deletérios em termos morais, sociais e políticos, pois encerram uma contradição intrínseca. Aí eu prossigo essa crônica, que foi bem longa, com os temas: qual seria a conduta adequada, o que é a feminilidade, a expressão material da feminilidade e alguns outros pontos que são importantes dentro dessa temática, como uma proposta. E é o que eu sempre digo: se você continua achando que esse discurso vai gerar um fruto positivo, ok, mas é importante, como sociedade, como católicos, que pelo menos você esteja ciente das questões negativas desse discurso e que você, ao propagá-lo, é responsável diante dos homens de Deus daquilo que você está propagando. Esse discurso passa longe de ser caridoso. Como cristão, seria um ponto importante de observar.
O último aspecto que eu gostaria de pontuar nessa aula, gastei muito tempo a respeito dos aspectos psicológicos, porque eu acredito que a educação estética, por ser a educação da apreensão pelos sentidos, está muito ligada a essa alçada da psicologia, da saúde mental. Cabe tocar num ponto da cultura. Como eu disse anteriormente, existem duas linguagens no mundo, a verbal e a não verbal. As duas são constituídas por símbolos, e o símbolo, como diz a Gertrude von Lefort, não é insignificante. O símbolo, ele não é algo, como eu disse no livro Modéstia, que é fictício, algo que sinaliza de forma vazia e que pode ser usado de tempos em tempos a depender da utilidade. Ele carrega em si um poder sobre a humanidade, sobre cada indivíduo, para o bem ou para o mal. É por isso que todas as revoluções históricas, se analisadas com olhar atento, começaram com a queda ou a mudança de símbolos. Os símbolos, eles funcionam como norteadores sociais, são portais para o transcendente, são também receptáculos dos anseios desses mesmos seres humanos que recebem esses símbolos e atuam na comunicação desse mesmo símbolo e estão por toda parte. Mas a gente consegue ter um acesso mais condensado dos símbolos nos ritos. Os ritos são uma sucessão de símbolos. Cada um deles é importante porque eles comunicam numa linguagem silenciosa, numa linguagem capaz de transformar a atmosfera social, de tocar a alma daquelas pessoas que compõem aquela sociedade. E assim também acontece com grandes obras de arte. Elas geram a tão amada catarse, que é a purificação da alma. Os ritos, eles possuem essa mesma natureza, só que com um poder maior, por conta da catolicidade. E quanto mais antigos, mais simbólicos. Quanto mais simbólicos, mais poderosos. Quanto mais transcendentes, mais efetivos socialmente. O que vimos recentemente com o conclave e toda aquela canalização de atenção no meio católico, secular, de quem quer e não quer, de quem gosta e não gosta, nos ritos do conclave, comprova essa efetividade da catarse que os ritos fazem na sociedade. E nós temos um aspecto que precisa ser remediado quanto antes, e rezo a Deus que isso seja possível de ser executado pelo próprio clero em algum momento, que é o fato que o próprio clero foi treinado a não valorizar mais o aspecto ritual de sua função. Então, se você olhar, até mesmo discursos de bons padres, eles costumam, de certa forma, inferiorizar o valor do rito. Muito imbuídos pela teologia que meio liga a função do ritual ao farisaico e etc. Todas essas coisas que nós estamos já cansados de escutar. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Inferiorizar o aspecto do rito tem um efeito nocivo dentro do catolicismo, espiritualmente e culturalmente, porque o catolicismo é uma cultura, mas na própria vocação sacerdotal, já que estamos aqui visitando essa área de saúde mental também, como fizemos anteriormente. O sacerdote que é ensinado a falar isso, ele dá um tiro no próprio pé, porque ele é quem preside o rito. E a vida dele é para, em suma, fazer o rito. Então, em última instância, ele está dizendo que o que ele faz é insignificante.
ele está inferiorizando a própria função. E o motivo pelo qual ele fez tantas renúncias e dedicou tantos anos de vida. E é claro que isso, no que se refere à saúde mental, trará resultados nocivos e às vezes destruidores. Agora, o que é catarse? Vimos o que é estética, apreensão pelos sentidos, que é uma capacidade cognitiva e não um atributo do objeto, pessoa ou coisa, e que pode ser educada. Você pode dedicar um tempo a educar a sua capacidade de apreensão pelos sentidos. Cabe revisitar o que é catarse, ou visitar para alguns de vocês. É um conceito que é amplamente discutido na filosofia, na arte, e é esse processo de purificação e de transformação interior. Aristóteles, ao abordar a tragédia na sua poética, ele descreve como um mecanismo que permite aos espectadores liberar emoções intensas. Então, a catarse pela tragédia permite àquele que vê de liberar as emoções que ele sente, especialmente medo, piedade, conduzindo a um espaço de renovação emocional e intelectual a respeito daquelas mesmas experiências. Existe uma ligação muito profunda da educação estética com a emoção, que é trabalhado no nosso circuito formativo sobre educação estética, mas aqui eu acho que vale a pena pontuar que essa experiência de transformação interior, ela vem, e de catarse, ela vem dessa sensação de expurgar e liberar essas emoções intensas através de ver isso em alguma produção artística, mas também é aquela sensação que talvez você já tenha experienciado de terminar um livro e sentir que algo dentro de você mudou de lugar. Como se a nossa casa, nosso espaço interior fosse uma casa e aquela sensação de mudar os móveis de lugar, essa também é uma sensação que vem dessa transformação interior incluída dentro da catarse. Então, uma é da purificação, dessa expurgação das emoções intensas, e outra é essa sensação de deslocamento dos móveis no nosso espaço interior, mudando a forma como a gente sente o próprio interior e, por consequência, aquilo que está fora. Algumas obras têm esse poder. A ideia da catarse, a catarse foi explorada por diversos estudiosos e artistas, e na obra de arte tem ligação com aquela imersão diante de uma obra de arte. Que não é que aquela obra tenha esse efeito sempre, com todas as pessoas. É com aquela pessoa que a encontrou naquele momento. Então existe um aspecto de pessoalidade nessa vivência, na experiência da catarse. Na antropologia, os ritos, eles são estruturados numa função de promover catarse coletiva. Então, os grupos, eles vivenciam aquele momento de forma intensa, geram uma sensação de pertencimento, o tão falado pertencimento, e uma sensação comunitária. E essa vivência restaura uma ordem interna, renova valores ou faz relembrar valores, reafirma a identidade coletiva, como o que nós vimos no conclave, quando o nome dele foi dito. Para quem conhece a história da igreja, várias coisas vêm à memória. Então, é um resgate de uma identidade coletiva. E aqui está a grande dificuldade de quando eu falei anteriormente de desassociar a educação cristã da tradição. Porque a tradição é o que faz com que, ao vivenciar esses momentos, a pessoa rememore o que tem na bagagem a respeito da própria história, pessoal e comunitária e coletiva. Então, quem tem um conhecimento
E isso não tem nada a ver com fé, ou se a pessoa é mais piedosa ou menos piedosa, se ela é mais fiel ou menos fiel. Tem relação única e exclusivamente com bagagem a respeito da própria história como família católica. Aquele que sabe quem foi as atuações dos papas leões anteriores, quem tem um conhecimento talvez do que significa cada uma das coisas que foi feito, teve uma experiência e, portanto, uma efetividade de catarse diferente daquele que desconhece. E aqui está o grande benefício para nós, dentro da catolicidade, de preservar e passar esses ensinamentos. Porque todos têm o direito de ter essa mesma experiência de identidade coletiva, como católicos. Não é correto que por um cerceamento imposto por questões ideológicas, o povo, de uma forma geral, não tenha acesso à sua própria história católica. Não é justo com as pessoas. E, portanto, não é justo com quem quer fazer com que isso chegue às pessoas. Para que elas possam sentir a alegria de ter esse conhecimento e vivenciar esses momentos de uma forma mais significativa. E esse impacto de uma catarse coletiva influencia sociedades inteiras, redefine narrativas culturais ao longo da história. Esses são os pontos que eu tinha para colocar aqui nessa aula. Os artigos, como disse, estão todos disponíveis para que vocês possam consultar, ver as referências bibliográficas. O site está à disposição com artigos outros, né, sobre esse assunto. E eu queria aqui deixar algumas orientações. Se você gosta desses temas, saiba que no site os artigos saem primeiro a respeito dessas mesmas temáticas. O que eu estou aqui ministrando são temas que foram publicados em artigos no começo do ano, em maio, março e abril, e que aqui estão explanados em forma de aula para que vocês tenham talvez um melhor conhecimento ou consigam ter um outro tipo de visão a respeito desse assunto. As aulas do Educate sobre educação estética estão vigentes. Nós terminamos o ciclo de educação clássica católica recentemente e estamos na segunda etapa do Educate. A primeira etapa já foi finalizada sobre ética e moral, tem ali umas 100 aulas, e agora nós entramos na segunda etapa, que é a etapa de vida intelectual, em que falamos sobre a educação clássica católica e a educação estética. Concomitante, as duas etapas possuem estudos literários. Então, os estudos literários da primeira etapa já estão disponíveis, porque foram traçados junto com o itinerário da primeira etapa. Os estudos literários, virtudes e literatura da primeira etapa, têm relação com os temas abordados na primeira etapa, com as 100 primeiras aulas, e o da segunda etapa são correlacionados aos temas da segunda etapa. Nós temos o grupo do Mecenas, que é o grupo dos apoiadores, é um grupo dedicado àqueles que querem dar o seu apoio aos trabalhos realizados nos salos de produção. Você encontra também abaixo o link para tudo isso que eu estou falando, mais o grupo do WhatsApp e Telegram, que tem algumas indicações de leitura mensal, nós temos uma playlist, algumas coisas interessantes são colocadas só no grupo, e também tem uma monitora, você pode enviar dúvidas por ela. As produções realizadas no começo do ano foram o livro Graça e Beleza, que está disponível em formato de livro digital, e a revista Salutares, que também está disponível em formato digital. Se você tem interesse em educação estética, você tem o Educate e a revista Salutares, que você pode ler através do Kindle ou através de um tablet. Então, você pode adquirir pela Hotmart ou pela Amazon. Se você, porventura, não queira adquirir pela Hotmart, é possível fazer a aquisição pela Amazon
e baixar o aplicativo do Kindle. Você consegue ler pelo celular, por um tablet ou pelo computador através da sua biblioteca na página da Amazon. Então é super fácil. O que você precisa saber a respeito da revista Digital Salutares? É uma revista de educação estética, arte e patrimônio. A primeira revista foi sobre arte nos primeiros 1000 anos. A segunda revista foi sobre arte nos primeiros 1000 anos da cristandade e o gótico. A terceira, de 2024, foi sobre o Renascimento. Aí nós tivemos uma pausa e agora em 2025 houve uma revista especial, que foi a revista Pausa, sobre subculturas literárias, consumo literário e mercado literário. Então é um caderno dentro da revista Salutares, que é editado de forma especial, trabalha crítica de cultura e estudos culturais. A última revista Salutares foi do Barroco. Você encontra número de páginas, quantas obras, quantos artistas foram trabalhados no link que eu vou deixar aqui abaixo, para que você possa visitar as formas de aquisição e também esses dados a respeito do que trata cada uma das revistas e a extensão de cada uma delas. São revistas longas, tem revistas até 100 páginas, 106 páginas. Pena fazer esse trajeto e se você gosta do meu trabalho, fica aí disponível para que você faça esse trajeto com a minha curadoria. Esses materiais, assim como todos os e-books que você vê no site, as coisas que são disponibilizadas gratuitamente e, no caso da revista Salutares, com um preço bem abaixo do mercado, graças ao apoio dos mecenas. Então, eles fazem essa contribuição para que você possa ter acesso facilitado a esse material. Quero convidar, principalmente, para que você entre no grupo do WhatsApp e Telegram, porque teremos novidades em relação às produções culturais realizadas, no Instagram também. Então, se você gosta dos conteúdos publicados, daquilo que eu coloco no site, dos livros, e gostaria de consumir em outro formato, fique atento. Por enquanto é só, pessoal. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.